Oi, voltamos para a nossa discussão teórica sobre as relações comerciais do Brasil. E nesse bloco eu queria falar bastante sobre o Mercosul. Mercosul, não é? Uma união aduaneira. Dá para a gente dizer que com a globalização, especialmente com o neoliberalismo, ocorre o fortalecimento das organizações supranacionais, os chamados blocos regionais. Vou repetir. Com a globalização, meados dos anos 80 e principalmente década de 90 em diante, ocorrerá o fortalecimento dos blocos regionais. Eu vou destacar para você 3 tipos de blocos regionais. A área de livre comércio, como o próprio nome diz, quando os países que fazem parte dessa organização se reúnem para facilitar as trocas, não é? Então, os produtos que circularem entre os países de uma área de livre comércio não terão impostos. Mas só isso. O único objetivo de uma área de livre comércio é esse, a livre circulação de mercadorias. Um exemplo que a gente pode dar disso é o NAFTA. NAFTA é a área de livre comércio norte-americana, que foi assinada em 1994 entre Estados Unidos, Canadá e México. Já um outro tipo de bloco é o que nós vamos falar agora, do Mercosul. É uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira? A união aduaneira é quando os países se reúnem para unificar seus impostos. No caso do Mercosul, as taxas variam de 0, livre de impostos, até 20%. Então, os países que fazem parte do Mercosul, olha os países aqui, ó, isso foi assinado em 1991, o Mercosul, Tratado de Assunção, capital do Paraguai. Os países, ó, membros plenos: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses 4 assinaram o acordo, não é? Foram os que deram origem ao Mercosul. Aqui está constando a Venezuela, porém em 2016, por questões políticas, não é? Alguns taxam a Venezuela como uma ditadura, não é? De Nicolás Maduro, não é? O bolivarianista, seguidor de Hugo Chávez, não é? E a Venezuela foi suspensa do Mercosul. Então, hoje, não é? Podemos até colocar aqui, ó, a Venezuela, está aqui, ó, a Venezuela, ela está suspensa do Mercosul por questões políticas, tá? Países associados, eles não têm os mesmos direitos, os mesmos privilégios que os membros plenos, né? São eles Chile, o Peru, a Colômbia e o Equador. Existe país observador, que é o México, que está em vias, não é, de conseguir para se regularizar como um país membro, não é? Um país em processo de adesão, olha só, Bolívia. E a Bolívia segue a mesma linha, não é, que a Venezuela. Como assim? A Bolívia e a Venezuela também são países, não é, que optaram pelo bolivarianismo. Mas voltando, a questão, então, do Mercosul, o Mercosul ele é uma união aduaneira. Isto é, os países que fazem parte como membros plenos, como países associados, país em processo de adesão ou país observador, eles têm uma unificação das taxas alfandegárias. Vai variar de 0 a 20%. Mas há uma outra questão que eu vou anotar aqui. Esses países aqui adotaram isso aqui, ó. Adotaram um instrumento chamado TEC. TEC. Tarifa externa comercial. Tarifa externa comercial. Isso é um dispositivo para tentar fortalecer o comércio entre os países membros. Como eu te disse, os países que fazem parte do Mercosul, os impostos variam de 0 a 20% dos produtos que circularem, não é? Agora, para países fora do Mercosul, as taxas já iniciam com 25%. Então, o TEC, Tarifa Externa Comercial, é um dispositivo para sobretaxar
produtos de países que não aderem ao bloco, para tentar fortalecer o comércio entre, não é, os países membros. E o que acontece? Foi assinado isso em 1991. Dá uma olhada, ó. Estados e países. Ó, essas 4 estrelas representam o quê? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A área, 12.789.558 km². O PIB, somado de todos os países do Mercosul, todo mundo aqui, ó, tem quanto? 3,2 trilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, o do Brasil é de aproximadamente, tá, ó, 1,8 trilhão de dólares. Então, dos 3,2 trilhões de dólares, só o do Brasil é quase 2 trilhões. Não é? Então, a grande economia aí do Mercosul é, de fato, do Brasil. Você tem economias fortes, como a economia do México, como a Colômbia, a Argentina, que passa... A Argentina perdeu 1/3 do seu PIB no início dos anos 2000, né? Mas não é um país que você possa dispensar, não é? É um país, é um dos maiores parceiros econômicos do Brasil. Tá? Perde só para a China e para os Estados Unidos. Depois vem a Argentina. Então, o Mercosul é um bloco que recentemente passou a sofrer críticas, não é? Dos nossos atuais governantes. O ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, não é? Entende que seria mais interessante para o Brasil fazer acordos bilaterais e não em bloco. O Mercosul hoje, não diria que está sendo posto de lado, mas não é mais prioridade para os nossos governantes. A intenção dos nossos atuais governantes, principalmente do neoliberal Paulo Guedes, é se aproximar mais da União Europeia, é se aproximar mais dos Estados Unidos. Tanto é que o Mercosul, esse ano, conseguiu, né, foi ratificado um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo vinha sendo já estudado, vinha sendo discutido, né, por outros governos, né, mas foi agora, em 2019, né, que esse acordo acabou sendo ratificado. Dê uma olhada só, olha só. O acordo fechado, um momentinho, deixa eu só arrumar aqui. Ó, o acordo fechado entre o Mercosul e a União Europeia prevê que as tarifas de exportação dos dois blocos caiam de forma gradual, caiam aos poucos. Então, vamos diminuir as taxas de exportação. Não é? Ele isenta as taxas, acaba, tá, com as taxas de importação de determinados produtos e estabelece cotas para a redução de tarifas em casos especiais, como, isso é importante, porque está diretamente ligado ao Brasil. Isso aqui é muito importante, ó, como as carnes. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de carne bovina e de aves e do etanol. Gente, o etanol nós já vimos em outras aulas aí, não é? 46% de todo o biocombustível do planeta é produzido pelos Estados Unidos. 43% é produzido pelo Brasil. Então, Estados Unidos e Brasil produzem praticamente 90% de todo o biocombustível do planeta. Então, o Brasil aqui, ó, ele vai, não é, ter livre acesso, né, ele vai ter facilitado, não é, a sua exportação de etanol para o grande mercado europeu. Um exemplo são os produtos industriais que em até 10 anos poderão ser exportados para a União Europeia sem taxas. Ó, sem taxas. Calcula-se que o nosso PIB possa crescer cerca de 80 bilhões de dólares só com esse comércio com a União Europeia, né? Além disso, o acordo prevê que empresas da União Europeia e do Mercosul possam participar de licitações públicas nos dois blocos. Nós participaremos lá e eles participarão aqui.
Os blocos também se comprometeram a implementar efetivamente o Acordo de Paris e a proteger os direitos trabalhistas. De acordo com o Acordo de Paris, se o Acordo de Paris não mudar, caímos fora. Olha aqui, isso aqui é uma crítica, né? É uma crítica que está sendo feita, né? Ó, se o Acordo de Paris não mudar, caímos fora, não é? O Acordo de Paris de 2015, né, é aquele documento que ele traça metas, não é, para diminuição da emissão de gases poluentes, para diminuição do uso de agrotóxicos, não é? Então, é um acordo que fala sobre questões ambientais, não é? E os nossos atuais governantes são bastante relutantes, não é, em adotar esses dispositivos, tal qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não é? Então, o alinhamento entre o governo norte-americano e o atual governo brasileiro, não é? Ele está meio que esse acordo que está sendo festejado aqui, não é, entre o Mercosul e a União Europeia, pode vir por água abaixo, desde que o Brasil, se o Brasil não cumprir as metas, não é, do Acordo de Paris, a brincadeira aqui diz, se o Acordo de Paris não mudar, caímos fora. Caímos fora quem? Nós, não é? O Brasil cairia fora, porque o Brasil não tem a intenção, não é? Brasil, quando eu falo Brasil, eu falo os governantes atuais, não é? Não tem a intenção de aderir plenamente, né, ao Acordo de Paris. Haja vista, não é, que uma das bases do agronegócio é o uso de agrotóxicos, não é? E o Brasil, não é um dos campeões mundiais do agronegócio e faz uso do agrotóxico, não é? Uso muito constante no agrotóxico, não é? Que agora está sendo chamado aí de defensivo agrícola, né? Mas só mudam os termos, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Os dois blocos representam juntos, olha só, 1/4 do PIB mundial. 1/4 do PIB mundial. Então, Mercosul e União Europeia, juntos têm 1/4 do PIB mundial. E um mercado de 780 milhões de pessoas. Não é? Então, é um acordo bastante, né, expressivo, né? Mercosul e União Europeia, mas que está condicionado, isso é importante, não é? O Mercosul está condicionado diretamente, não é, ao Acordo de Paris. No último encontro do G20, não é, o presidente Jair Messias Bolsonaro, não é, se reuniu com a chanceler Angela Merkel e com o presidente, não é, francês, não é, Emmanuel Macron, onde foi cobrado, não é, para que o Brasil ratificasse, não é, o que foi acordado em Paris em 2015. Então é isso, senhores, não é? O Mercosul agora tem como grande, não é, novidade o fato de que ele está se unindo ao mercado comum europeu, a União Europeia. É isso. Daqui a pouco a gente volta com um novo assunto para você.